Chegou a hora de começar uma nova história do Cidade da Gente. É tempo de colocar mais uma vez o pé na estrada e dar asas aos meus sonhos. E assim lá vou eu caminhando por esse mundão, nesse meu mundo de tantos sonhos e desejadas liberdades. Pensando assim, com uma vontade enorme de conhecer outros pedaços do mundo, sigo agora para o leste europeu. E no meu plano de viagem estão Moscou, São Petersburgo, Varsóvia, Cracóvia, Viena, Budapeste, Bratislava, Zagreb e Dubrovnik. No total, foram quase 24 mil quilômetros rodados. Muitas passagens de aviões, trens, metrôs, ônibus. Foram vários tickets turísticos, mapas, caderninhos de anotações. Muitas moedas, várias línguas incompreensíveis e diferentes. Foram vários albergues, vários entrevistados interessantes. 27 noites e 28 dias. E o resultado de toda essa história? O meu convite para você embarcar comigo em mais uma série do Cidade da Gente. Está no ar e na estrada a nova série do programa. Sejam bem-vindos à Cidade da Gente, série Leste Europeu. Nosso primeiro destino será em um lugar que eu sempre sonhei conhecer. Nossa viagem será pela Rússia. Porém, antes de embarcarmos, alguns dados curiosos e importantes sobre o país. Para nós, brasileiros, não é mais obrigatório o visto de entrada no país. Porém, para nós jornalistas, um visto especial é obrigatório. E uma credencial também. Se você não domina o idioma russo, nem com muita criatividade é possível entender qualquer palavra, seja escrita ou falada. E a moeda oficial do país é o rublo. A Rússia é o maior país em extensão territorial do mundo. São mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, a Rússia tem o dobro do tamanho do Brasil. 1/3 de seu território encontra-se no continente europeu e 2/3 no continente asiático. E acreditem, é um país com 11 fusos horários. Enfim, é para este país de extensões continentais que nós vamos agora. E o programa dessa semana será em grande estilo. Nosso destino será uma das maiores cidades do mundo. Uma metrópole que fascina rapidamente quem a visita. Uma cidade rica em histórias, do romance de tantos poetas, dos museus, da rica arquitetura. Sim, nosso passeio de hoje é por Moscou. Imponente, dinâmica, cosmopolita. É fácil nos perdermos em tantos adjetivos quando chegamos a Moscou. Afinal, a capital do país é um importante centro político, econômico, cultural, científico e educacional da Rússia e da Europa. Aqui, a história está presente em todos os lugares e tudo tem uma dimensão gigantesca. Por isso, Moscou é surpreendente. E bem, com todos esses adjetivos eu não nego. Quando entramos em Moscou, a sensação é um pouco assustadora. Tudo é muito maior do que podemos imaginar. Eu, por exemplo, cheguei tranquila no fim de uma tarde de uma segunda-feira e peguei um trem no aeroporto. De lá fui para a estação central. Foi então que resolvi tentar chegar usando o metrô ao meu hostel. Eu achei que seria fácil como sempre é. Porém, eu vou ser sincera,
Eu nunca poderia prever o gigantismo da cidade. E quando eu peguei o mapa para tentar me localizar, a minha situação só piorou. As estações de metrô da cidade não têm nenhuma informação em inglês, é tudo em russo. E cá para nós, é impossível tentar pronunciar qualquer um desses nomes na hora de pedir informações. O metrô de Moscou é considerado um dos maiores do mundo. Em termos de número de passageiros, só perde para o de Tóquio. Então junte tudo isso, palavras incompreensíveis com um dos metrôs mais complexos do mundo e imagine o que deu. Sim, no começo foi bem difícil me orientar em Moscou, mas depois que eu consegui entender a lógica da cidade, foi fácil transitar aqui. Mas como o bom da vida sempre é ver o lado divertido das situações, resolvi me perder no metrô daqui, que aliás, por si só, já é uma grande atração. São 185 estações, com uma arquitetura rica e variada. Por isso, vale a pena separar algum tempo da viagem para curtir sem pressa essas diversas estações. E foi me divertindo com as estações, seguindo mapas, pedindo informações e fazendo muita mímica que consegui chegar ao meu hostel. E no dia seguinte, bem cedinho, comecei meu passeio por Moscou. Bem-vindos a Moscou. A nossa cidade também é maravilhosa, uma cidade antiga. Ela já tem mais de 8 séculos, foi fundada em 1147 pelo príncipe Yuri Dolgoruki. Cidade muito organizada, grande, eu até diria imensa. Ela tem 40 quilômetros do sul ao norte e 30 de leste a oeste. Quer dizer, 1.200 quilômetros quadrados. Isso é 9 vezes maior que Paris. Podem não acreditar, mas é verdade. É a cidade realmente muito grande e muito organizada. Moscou tem 12 milhões de habitantes e todo dia temos 3 milhões de visitantes. Marinheira de primeira viagem aqui em Moscou, vou começar o passeio por 2 lugares que sempre instigaram minha imaginação, o Kremlin e a Praça Vermelha. Os conjuntos do Kremlin e da Praça Vermelha são patrimônio mundial da Unesco. A Praça Vermelha, muito conhecida pelos desfiles militares durante a era da União Soviética, hoje é a mais importante atração turística da cidade. A sensação quando chegamos aqui é muito curiosa, porque sentimos que realmente estamos em um pedaço muito importante da história do mundo. A praça abriga o Mausoléu de Lenin, a Basílica de São Basílio e o Kremlin. A Praça Vermelha é interessante falar porque ela, antigamente, a palavra que denomina vermelho, que é Krasny, antigamente, até a primeira mudança, revolução ortográfica, pode-se assim dizer, ela era conhecida como Praça Bonita. Em 1700 houve uma mudança e essa palavra, a palavra que era Krasny, no caso, que era conhecida como bonita, ela mudou o significado para vermelho. Então nós tivemos uma mudança da palavra que era bonita para a palavra vermelho. Mas essa mudança não tem nada a ver, no caso, com o comunismo, por causa da bandeira, só para esclarecer. E dentro dessa praça nós temos também a Igreja de São Basílio. Não é possível ficar indiferente com os detalhes da Basílica de São Basílio, um dos mais conhecidos cartões postais da cidade. Essa basílica foi construída por ordem de Ivan o Terrível, entre os anos de 1555 e 1561. E diz a lenda que ele, admirado com a obra, ordenou que cegassem o seu arquiteto. Assim ele estaria incapacitado de construir uma obra semelhante em outro lugar.
a igreja de São Basílio, ela foi feita em homenagem à tomada de uma cidade chamada Kazan. A ideia inicial é que fossem feitas 8 igrejas separadas, cada uma em nome de um santo, representando essa cidade. Mas aí o arquiteto que fez, ele resolveu fazer de uma forma que cada torre dessa igreja, ela reconstituiria então uma igreja própria, com um nome próprio. Então ela é composta de 8 torres e cada torre representa uma igreja, por isso cada uma tem uma cor, tem um estilo próprio, característico. E é interessante porque Stalin, o comunismo, ele era ateísta. Então Stalin, ele era contra todas as igrejas, ele destruiu muitas igrejas e ele queria destruir essa igreja. Só que o arquiteto de Stalin, ele falou que se ele destruísse essa igreja, ele se mataria. Então essa igreja foi preservada e ela está aí até hoje. E recomendo muito a todos conhecerem, de uma história ímpar. Ainda na Praça Vermelha, o Mausoléu de Lenin, onde se encontra o corpo embalsamado do líder da Revolução Russa. Porém, não é permitido fotografias nem filmagens em seu interior. Nas proximidades do mausoléu e ao lado das muralhas, uma homenagem a diversas autoridades que fizeram parte da história da Rússia. O túmulo do soldado desconhecido também é uma atração da praça. E de lá, segui para o Kremlin. Kremlin em russo significa fortaleza. Portanto, o Kremlin de Moscou era no início uma fortaleza de madeira, construída em 1156. Atualmente, junto com a Praça Vermelha, é outra significativa atração turística da cidade. As muralhas do Kremlin, de quase 2,5 km de comprimento, com 19 metros de altura e 65 metros de espessura em alguns lugares, tem 20 torres e portões. Assim que atravessamos as muralhas, chegamos à Praça das Catedrais, onde se encontram as mais importantes catedrais do Império Czarista: a Catedral da Dormição, a Catedral do Arcanjo São Miguel e a Catedral da Anunciação. Todas podem ser visitadas, mas infelizmente nenhuma pode ser filmada. O Grande Palácio do Kremlin, que é a residência do presidente russo e sede do Poder Executivo, é outra construção fascinante deste conjunto. Enfim, o ideal é passar pelo menos umas 3 horas dentro do Kremlin. Há muito o que ver. E reserve um tempo para andar sem compromisso pelos jardins e aproveitar a vista privilegiada que o local oferece. Depois de um dia cheio de descobertas sobre a Praça Vermelha, a gente também pode visitar o Museu Nacional de Moscou ou relaxar nos jardins que ficam no entorno da Praça Vermelha. Numa caminhada tranquila entre os canteiros, é possível perceber outros detalhes da vida na cidade. E no próximo bloco a gente volta com muito mais sobre Moscou. Não saia daí! Rapidinho aí, rapidinho aqui. E o Cidade da Gente está de volta direto de Moscou. E no meu segundo dia em Moscou foi hora de conhecer o Gorky Park, uma atração turística interessante e importante da cidade. Vale a pena reservar umas horinhas para conhecer e relaxar um pouquinho aqui. O parque às margens do rio Moskva é um dos muitos belos parques de Moscou. Seu nome é uma homenagem ao escritor russo Maxim Gorky. É um lugar ideal para uma caminhada, andar de bicicleta
ler ou simplesmente não fazer nada. E quando eu disse que é um dos muitos parques, eu não estava exagerando, porque Moscou é uma cidade extremamente verde. São diversos parques e praças espalhados pela cidade. Outro parque que merece uma visita é o Parque da Vitória. A sua entrada principal é através do Arco do Triunfo, símbolo que comemora a vitória do povo russo sobre Napoleão. É um parque muito bonito e bastante visitado da cidade. O que atrai o turista aqui? Parte histórica, claro, porque Moscou tem mais de 8 séculos da história, e também o nosso cotidiano, essa limpeza da cidade, os parques. Moscou tem 14 parques grandes, tá? Na verdade, 33% da cidade, ou seja, 1/3 da superfície, é coberto de parques e das árvores. E a entrada para cada desses 14 parques é grátis. O interessante é que podemos descobrir Moscou de várias maneiras e que em cada uma delas enxergamos uma Moscou diferente. Navegando pelo rio Moskva, por exemplo, saímos de toda a agitação da cidade e até nos esquecemos por alguns instantes que estamos em uma capital por onde circulam mais de 12 milhões de habitantes. Outro passeio indispensável para quem quer conhecer Moscou é uma caminhada pela Rua Arbat, uma das mais famosas e mais antigas ruas da cidade. Esta rua tem aproximadamente 1 quilômetro de extensão e acredita-se que exista desde o século XV. Por isso é considerada uma das mais antigas da cidade. De um lado, mais uma das largas avenidas, característica de Moscou. Do outro, muitos restaurantes e cafés. Enfim, é uma rua de movimento e convivência. Com tanta grandiosidade, Moscou pode parecer, muitas vezes, uma cidade um pouco agressiva. Mas quando caminhamos com um olhar mais atento por suas ruas, percebemos sutilezas que nos fazem repensar a cidade. Como, por exemplo, a Ponte dos Cadeados. Ali encontramos uma Moscou mais romântica, onde juras de amor são eternizadas. Por estas e muitas outras peculiaridades, Moscou é uma cidade contraditória, mas deliciosa de se desvendar. Por exemplo, um dos primeiros pontos que nos vem à cabeça quando pensamos em Moscou é sobre o clima. Mas será que ele é mesmo um grande problema? A temperatura média do verão é de 22 a 25 graus, que é muito gostoso aqui. Do inverno, de 5 a 10 graus negativos, tá? Aquela história de 30, 40, isso é uma lenda. Isso não acontece, isso não é verdade, nunca faz aqui. A temperatura pode baixar até 15, 18 graus negativos, mas somente 2, 3, 5 dias durante todo o inverno. Ou seja, o clima pode até não ser um grande dificultador em determinadas épocas do ano, mas o idioma, esse sim nos coloca em uma baita confusão. A nossa grande dificuldade aqui é com o idioma. A língua russa realmente é impossível de entender. O idioma russo é uma língua eslava, falada como língua materna na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Cazaquistão e Quirguistão. É uma versão modificada do alfabeto cirílico e possui 33 caracteres, sendo 21 consoantes, 10 vogais e 2 sinais. Iniciando os preparativos para me despedir da cidade, outras 2 visitas me encantaram. Primeiro, conhecer, mesmo que por fora, a sede do Teatro Bolshoi. E a outra, uma visita à Catedral de Cristo Salvador, uma igreja impressionante, construída por ordem de Alexandre I em 1812. Essa igreja, ela foi feita em 10 anos e no período soviético,
Stalin destruiu essa igreja para poder fazer o maior prédio. Seria um arranha-céu de mais de 300 metros. Só que como essa igreja fica na beira do rio, os engenheiros eles descobriram que não poderia ser feito, mas as fundações já estavam feitas, no caso, o buraco já estava feito. Então eles resolveram transformar numa piscina olímpica. Ou seja, durante o período soviético, até 1980, foi basicamente uma piscina. Uma igreja de tamanho valor cultural foi destruída, transformada em piscina. E de 1996, no caso, eles resolveram, no pós-soviético já, eles resolveram fazer a reconstrução dessa igreja. Essa igreja ela foi reconstruída com doação dos milionários, os homens mais ricos da cidade. E o próprio governo russo doou 200 milhões. Dizem que ela consumiu quase 2 bilhões de dólares, já que ela foi empregada os maiores artistas russos para restaurarem de modo que ficasse impecável e que fosse uma reconstrução fiel da igreja que foi antes a igreja de Cristo São Salvador. Ela é banhada em ouro, as cúpulas são banhadas em ouro, 13 quilates, e a cada 2 anos elas recebem uma nova camada. Claro que não podemos passar pela Rússia e não falar sobre sua literatura e música. O país é berço de grandes poetas, escritores, romancistas e compositores, como Tchaikovsky, Alexandre Pushkin, Nicolau Gogol, Fyodor Dostoiévski, Leon Tolstói, Anton Tchekhov, Vladimir Mayakovsky, entre vários outros. Venham conhecer Moscou, porque Moscou também é uma cidade maravilhosa e não canso a repetir. Moscou é uma cidade histórica, limpa, muito arborizada, segura. Então venham conhecê-la, vocês vão ficar maravilhados, tá? Espero que eu contagiei vocês a vir para cá. E temos guias falando português do Brasil. Eu falo português do Brasil, apesar de que sou russa legítima como a vodka, mas tenho vários colegas meus que também falam português, inclusive português do Brasil. Então vocês vão achar aqui facilmente os guias e vão conhecer a cidade, uma das mais bonitas cidades do mundo. E é neste clima de descobertas que o Cidade da Gente se despede de Moscou. Eu sigo agora para São Petersburgo. E você é meu convidado para essa próxima aventura. A gente se encontra lá. Toda cidade tem seus encantos e desencantos, seus atrativos que emocionam e aqueles que não nos comovem tanto. Todas as cidades do mundo são muito diferentes. Cada cidade é um mundo, que tem o tamanho dos nossos sentidos e sentimentos, seja por seu povo, por seu clima, por sua energia, pelos seus pontos turísticos. Mas Moscou, penso eu, é uma cidade muito peculiar. Uma cidade de diversas contradições, mas não contraditória por isso. É muito atraente e, ao mesmo tempo, assustadora pela sua grandiosidade. É uma cidade cinza e, ao mesmo tempo, colorida. Uma cidade amistosa e incompreensível. É a Moscou das delicadas bonecas matrioscas e dos projetos arquitetônicos grandiosos. Cenário de revoluções e dos parques da juventude descontraída. Mas, na verdade, se eu precisasse resumir Moscou em uma única palavra, diria que é uma cidade fascinante e que, quem sabe, um dia eu possa voltar.